Pronto, boa tarde a todos. A gente vai iniciar hoje a segunda parte, né, da disciplina, enfim. Vamos ver se a gente consegue ver tudo. Essa parte de legislação tributária, ela é mais simples do que a legislação trabalhista. Não que seja mais simples, mas ela tem menos conteúdos, né, do que a legislação trabalhista. Então, a gente vai conseguir ver ela toda, se Deus quiser. Então, a gente vai começar vendo os princípios, basiladores do direito tributário. É uma legislação que está passando por processo de mudança, não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje está tramitando uma proposta de reforma tributária, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Congresso está tentando, inclusive nosso querido presidente pagou 3 bilhões, acho que foi 3 bilhões, para que o Congresso aprovasse, né? Para impedir o impeachment, justamente para aprovar, né, as reformas tributária e administrativa, tá aí. Aí essa reforma, ela vai mudar algumas coisas do que eu vou explicar para vocês, tá certo? Mas é aquilo, eu vou explicar o que é vigente hoje. E a gente vai ver que toda essa mudança, a gente vai estudar um princípio, não sei, acho que a gente vai ver hoje, que é o princípio da anterioridade. Qualquer mudança da lei tributária, ela só vigora no ano seguinte. Então, qualquer mudança que for ter na legislação tributária, ela só vai entrar em vigor no próximo ano. Então, assim, eu vou estudar depois, eu não estudei a reforma tributária, até porque ela ainda está sendo elaborada, né? Não tem uma definição ainda, os congressistas ainda estão estudando, enfim, ainda estão vendo o que vai ser alterado, mas eu posso pegar depois, em alguma aula, se der tempo, no final da disciplina, eu posso pegar os principais pontos que a reforma tributária está... O que estão querendo alterar, né, da lei tributária que a reforma está trazendo. Então, o que a gente vai estudar é o que é vigorado hoje, tá bom? A gente vai estudar a legislação que é incidida hoje. Qualquer alteração a gente vai ver depois, tá certo? Então, o direito tributário, ele é o conjunto de leis, das leis reguladoras da arrecadação dos tributos, né? Bem como sua fiscalização. Quando a gente fala de tributo, a gente vai já ver, né, com a definição de tributo pelo artigo 5º artigo 3º do Código Tributário Nacional. A gente vai já ler a definição de tributo, vamos ver todas as características dessa definição. Mas aí a gente vai ver também as espécies tributárias. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas muita gente confunde tributo com imposto. Aí antes de eu começar a explicar, eu queria perguntar isso para vocês. Alguém saberia me dizer se tributo e imposto é a mesma coisa? Ou qual a diferença de tributo para imposto? É a mesma coisa? Tem diferença? Alguém saberia me dizer? Qual a diferença entre tributo e imposto? É a mesma coisa? O que vocês acham? Já ouviram falar nessa palavra de tributo? Quando o senhor estava falando de reforma, eu pensei que iam mudar a taxação de impostos, essas coisas. Sim. Mas eu não sei não. Para mim é igual, a mesma coisa. Para você é a mesma coisa. Mais alguém? O que vocês acham? Todo mundo fala de... O que eu quis dizer é que eu entendo tributos como impostos, entende? Sim, entendo. Mas é a mesma coisa, tem o mesmo sentido para você, e tributo é a mesma coisa que imposto. Você pensa que tributo é a mesma coisa de imposto. Quando eu escuto, eu penso isso. Não vê nenhuma diferença. É sinônimo a palavra. Tributo é a mesma coisa que imposto. Como, por exemplo, mandioca. Mandioca, lá em São Paulo, se chama aipim. Lá no Acre, aqui no Ceará, a gente chama de macaxeira.
Mas tanto faz você dizer mandioca, aipim, macaxeira, é a mesma coisa, né? Tanto faz. Tá? Em diferentes regiões, mas é a mesma coisa que é a mandioca. Mas no caso, o tributo seria a mesma coisa que imposto? Seriam sinônimos? Tanto faz dizer tributo como imposto, é a mesma coisa? Será? O que vocês acham? Quero ouvir também vocês, né? São Miguel não. Vocês, o que vocês acham? Acham que é uma taxa? Tributo é taxa? E aí? Eita, que você... Eu pensei que vocês tinham pelo menos uma ideia. Mas eu tô vendo que vocês não desconhecem de tudo, né? Ó, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão sair da aula de hoje e toda vez que vocês escutarem a palavra tributo, vocês jamais vão confundir. Pelo amor de Deus, sejam técnicos em finanças, né? Me honrem isso e nunca vão, jamais confundam tributo com imposto ou tributo com taxa. Tributo, a gente vai já ver o que é tributo em si, mas eu não vou definir ainda, mas tributo é uma coisa totalmente diferente de imposto. Tributo é uma espécie, a gente vai já ver o que é tributo. Mas imposto, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições sociais, contribuições especiais. Tá assim, só especiais, que é contribuições especiais. Tudo isso é espécie de tributo. Então, tributo é uma coisa, espécie de tributo é outra. Depois a gente vai ver quais são as diferenças dessas espécies. Mas, por exemplo, imposto é totalmente diferente de taxa, que é totalmente contribuição de melhoria, que é totalmente diferente de empréstimo compulsório. Pedro, mas qual é a diferença? A gente vai já ver, a gente vai estudar. Não sei se nessa aula, mas na próxima aula a gente vai ver isso. Então, eu não vou definir tributo agora. Eu vou já explicar para vocês o que é tributo, mas coloquem uma coisa na cabeça de vocês diante de agora. Tributo é uma coisa, imposto é outra. Imposto é um tipo de tributo, tá certo? Mas não é a mesma coisa, porque existem tipos diferentes de tributos. Taxa é um tributo, empréstimo compulsório é um tributo, contribuição especial é outro tributo, e essas espécies tributárias, elas têm diferenças entre si. Uma coisa não é a mesma coisa que outra. Elas têm incidências diferentes, elas têm alíquotas diferentes, bases de cálculo diferentes, elas têm leis diferentes, hipóteses de incidências diferentes, fatos geradores diferentes. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sei que eu falei várias coisas diferentes para vocês. Falei que hipótese de incidência, que vocês nunca ouviram falar. Falei em fato gerador. Falei em alíquota. Alíquota. Não lê alicota, pelo amor de Deus. Tem gente que lê alicota. Alíquota. Alíquota, né? Base de cálculo. Todos esses tributos vão ter esses fatores aqui diferentes. E a gente vai estudar o que cada um quer dizer. A gente vai estudar o que é hipótese de incidência do tributo, o que é fato gerador, o que é alíquota, o que é base de cálculo. A gente vai estudar tudo isso. E tudo isso é diferente nas espécies. Então, assim, o tributo ele é algo geral e a gente tem as espécies tributárias. O imposto é só uma espécie tributária. Tá certo? Então, o direito tributário ele é o conjunto das leis reguladoras da arrecadação dos tributos, bem como de sua fiscalização. Regula as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e o contribuinte no que se refere à arrecadação de tributos. Aí, o tributo, né? Algumas definições, né? O tributo é a obrigação imposta aos indivíduos. A gente vai já ver a definição formal pelo Código Tributário Brasileiro,
mas ele é uma obrigação imposta. A gente vai já explicar isso, que eu não tenho vontade. Eu não tenho essa escolha de não escolher pagar tributo. Eu tenho que pagar, eu não tenho essa escolha. É uma obrigação imposta aos indivíduos, né, e às pessoas jurídicas. Não se tem escolha. Se você concluir aquele fato gerador daquele tributo, você tem que pagar ele. Se você não pagar, obviamente, você vai pagar uma multa. Outra pergunta para vocês. Qual a diferença entre tributo e multa? Vão pensando aí na resposta que daqui a pouco eu pergunto. Sem pesquisar na internet, por favor. Vão pensando aí. Se é a mesma coisa. Tributo e multa é a mesma coisa? Vão pensando aí. Eu respondo já. E escute a vocês. Outra coisa aqui. Ele é vulgarmente chamado de imposto, né? Que é o que eu estava falando aqui agora. É vulgarmente chamado de imposto, embora tecnicamente este seja mera espécie dentre as modalidades de tributo. Então, assim, o imposto, muita gente chama tributo de imposto, mas o que acontece? O imposto nada mais é do que apenas uma espécie de tributo, né? O tributo seria o conjunto, né? O conjunto de tributos, né? Seria uma espécie geral que vai ter as suas ramificações. E o imposto é apenas uma ramificação dos tributos. Vamos ver só o histórico, né? A história do tributo. O poder de tributar é exercido pelo Estado por delegação do povo. Em razão que, qualquer que seja a concepção do Estado, esse desenvolve atividade financeira. Para tanto, necessita de recursos financeiros e se desenvolve atividade para obter. Se a gente for pesquisar na história, muitas civilizações antigas já cobravam tributos. A gente vê isso desde a Bíblia, né? Quem é mais religioso, né? Que deve estudar, seja católico, evangélico, deve se lembrar de uma passagem bíblica em que um fariseu, né, perguntar a Jesus, mostra uma moeda, né? E tem várias passagens, né, na Bíblia que Jesus fala sobre essa questão. Mas tem uma passagem específica que Jesus vai perguntar quem que está nesse brasão, né? Aí teve um soldado de César, né? Aí Jesus diz, dê a César o que é de César e o que é de Deus, o que é de Deus, né? Então, falando sobre a questão do tributo, né? Que era paga para aquelas pessoas da época. Até a Bíblia fala em cobradores de impostos, né? Que eram uma espécie de tributário, né? O próprio Mateus, né? O Mateus, que era um discípulo de Jesus, foi cobrador de impostos, né? Então, assim, é uma atividade bem antiga, né? Desde as civilizações mais remotas já cobravam essa espécie, justamente para que o Estado tenha condições de financiar. Hoje em dia, né? Hoje em dia o Estado ele financia serviços essenciais como educação, saúde, né? Segurança através dos tributos que são pagos por nós. Por exemplo, hoje quando você fica doente, você vai para um hospital, né? Que você é atendido sem pagar nada, né? Porque se você for lá para os Estados Unidos, lá não existe SUS. Né? Até se tentou criar, o Obama até tentou criar uma espécie de SUS, de sistema de saúde único lá nos Estados Unidos, mas foi derrubado pelo Trump. Então, se você for lá para os Estados Unidos, você vai ter que pagar. Né? Por isso que muita gente morreu com essa pandemia, porque muita gente não tinha condições de saúde lá. E aí, o que aconteceu? O que acontece? Hoje, se você for para o hospital, você não vai pagar nada, porque o SUS ele é de graça, né? Justamente pelos tributos que a gente paga. Só que nada é de graça, né? O Brasil ele é um dos países em que mais se paga tributos, né? Nós somos uma das maiores nações em que a nossa carga tributária ela é maior. A gente vai estudar mais sobre isso, a gente vai ver depois que a nossa carga tributária ela incide mais sobre o consumo. A gente vai estudar os tipos de tributos, os tipos de impostos. A gente vai ver que a nossa carga tributária ela onera mais
é o consumo e desonera mais a questão de patrimônio. Por exemplo, tem um imposto, não sei se vocês já ouviram falar, eu vou falar melhor desse imposto quando a gente estiver estudando as espécies de impostos. Tem um imposto que ele é chamado de IGF, que é um imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto ele foi previsto na Constituição Federal de 1988. Em 1988, hoje são 2021, e até hoje esse imposto não foi criado. Imposto sobre grandes fortunas. Aí vocês podem até me perguntar, Pedro, por que foi, Pedro, que esse imposto, desde 1988, não foi criado ainda? O que vocês acham? Por que vocês acham que até hoje não foi criado esse imposto? Né? Por que foi, hein? Por que será, né, que esse imposto de grandes fortunas não foi criado ainda? Hein? Vocês suspeitam? Tem alguma suspeita de por que não foi criado até agora? Hein? Que vai mexer com os mais ricos, né, do país. E os ricos não pagam tributos. Lembra lá da história do livro Pai Rico, Pai Pobre? Vocês lembram lá do livro? Quem leu o livro, né? Os ricos, eles não pagam tributos. Ou pelo menos pagam tributos menos que os pobres. Quem paga o nosso Estado, nosso sistema tributário, ele é tipo um Robin Hood às inversas, né? Qual a história do Robin Hood? Era aquele ser, né, que roubava dos ricos para dar para os pobres. Pois bem, vocês vão ver, né, depois, que o nosso sistema tributário é meio que um Robin Hood às inversas. Ele cobra mais dos pobres, né? Ele onera mais os pobres, porque a maior parte dos tributos eles estão incididos na parte do consumo. Se você, por exemplo, se você comprar qualquer coisa, um bombom, por exemplo, gasolina, cerca de 60% do preço da gasolina é de tributos, né? CID de combustível, ICMS, PIS, COFINS, tem um monte de tributos na gasolina. Se você compra um bombom de chocolate, cerca de metade dele é só tributo. Tudo que você compra, seja produto, serviço, tudo tem incluído um tributo nele, né? Eu estou chamando tributo porque pode ter que tem imposto, pode ser que tenha contribuição, né, nesse produto. Então, por isso que é mais correto você dizer tributo do que imposto. Porque em um produto pode ser que seja cobrado impostos como ICMS, PIS, COFINS, só que PIS, COFINS não são tributos, não são impostos. PIS, COFINS são contribuições. E vocês vão já entender qual é a diferença disso, tá certo? Eu vou já explicar qual é a diferença entre imposto, entre taxa, entre contribuição. Vou explicar tudo isso em aulas futuras, tá certo? Mas já coloquem isso na cabeça de vocês, que são coisas diferentes. Imposto é uma coisa, taxa é outra coisa, contribuição é outra coisa. Esses tributos, eles têm finalidades diferentes, têm leis diferentes, bases de cálculo diferentes, alíquotas diferentes, fatos geradores diferentes, tá certo? Então, tudo é diferente. Então, por isso que uma coisa não é igual à outra. Então, o Hugo de Brito Machado, vocês vão ouvir eu falar muito desse homem aqui, ó. Ele, inclusive, é cearense, formou-se em Direito pela UFC, e é uma das principais autoridades, né, um dos principais doutrinadores do direito tributário brasileiro, o de Brito Machado, né? Ele é um orgulho, né, para o Ceará, né? Um dos principais doutrinadores do direito tributário. Ele diz o seguinte, que a tributação é, sem sombra de dúvida, um instrumento de que se tem valido a economia capitalista para sobreviver. Sem ele, não poderia o Estado realizar os seus fins sociais, a não ser que monopolizasse toda a atividade econômica. O tributo é, inegavelmente, a grande e talvez a única arma contra a estatização da economia. A diminuição da resistência ao pagamento de impostos é um fenômeno recente. Para ela, né, tem contribuído a ética que se desenvolveu em torno do dever de cada indivíduo de contribuir, na proporção de seus meios, para o provimento de bens, né, e serviços de uso comum e aumento da eficiência da administração
pública para fiscalizar e cobrar impostos. Então, assim, como eu falei, né, a questão do histórico. Essa aceitação, né, hoje em dia, ainda existe certa existência das pessoas para pagamento de tributo, mas hoje você paga tributo quando você compra qualquer coisa, mesmo sem saber, né? Tudo que você compra hoje tem tributo, e você não vai, vou comprar isso daqui, mas você me tira esse tributo. Não, o tributo, muitas vezes, ele já vem embutido no preço do produto, né? Não cabe essa escolha de você escolher se você vai pagar ou não. Quando você vai, por exemplo, abastecer seu carro, sua moto, você pede lá, coloque R$10 de gasolina, né? Desses R$10, quase R$6 vai ser só para tributos, né? Aí você vai dizer, não, vou pagar só 4, que é o preço da gasolina, não vou pagar os 6, que é o tributo. Não tem essa escolha, você já vai pagar, né, o preço completo, aquele preço já está incluído os tributos. Aí, agora a gente vai ver, né, a gente vai ver as limitações ao poder de tributar. Antes da gente definir o tributo, a gente vai ver que existem limitações constitucionais ao poder de tributar. O que são essas limitações? São meio que barreiras que o próprio Estado, né, que estão previstas nas constituições, né, constitucionais, ele está dizendo constitucionais, é porque está previstas na Constituição Federal de 88. São cláusulas que não podem ser mudadas e que elas impedem, né, de certa forma, limitam o poder de tributar. Até falei para vocês já de uma, né, que está havendo aí a reforma tributária, e aí uma dessas limitações é o princípio da anterioridade. Qualquer lei que for ser feita de tributo, que seja para aumentar, para modificar qualquer lei tributária, ela só pode ser implementada no exercício seguinte. Isso daí já é uma limitação. Vamos dizer que Bolsonaro dê a doida nele, ele queira criar um imposto novo agora. Ele não vai poder cobrar agora, ele só vai poder cobrar no ano seguinte. Então já é uma limitação, né? Então vamos ler aí. As limitações ao poder de tributar são qualquer restrição imposta pela Constituição Federal às entidades dotadas de tal poder, no interesse da comunidade, do cidadão ou até mesmo no interesse do relacionamento entre as próprias entidades impositoras, União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal. Nos artigos 150, 151 e 152 da Constituição Federal, encontram-se as limitações de poderes tributários. São elas, né? Os princípios da legalidade, isonomia, irretroatividade, anterioridade, proibição ao confisco, liberdade de tráfego, imunidades, além de outras tributações. A gente vai estudar cada uma delas. Essas limitações é o que a gente chama de princípios, tá certo? Que são nada mais do que linhas gerais aplicadas a uma determinada área de direito, né? Constituindo as bases e determinando as estruturas em que se assentam os institutos e normas jurídicas. Os princípios tributários, que são esses que eu acabei de falar, né? Os princípios tributários, eles estão relatados na Constituição Federal Brasileira, no título 6 da Tributação e do Orçamento, capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, seção 2, das limitações de poder de tributar. Os princípios tributários previstos na Constituição Federal funcionam como mecanismos de defesa do contribuinte frente ao Estado no campo tributário. Os princípios constitucionais existem para proteger o cidadão contra os abusos de poder. A constitucionalidade de um tributo deve seguir todos os princípios elencados na Constituição, sob pena de serem refutados pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucionais. Aí vamos para o primeiro princípio, né? O primeiro princípio constitucional é o princípio da legalidade. Esse princípio, ele tá previsto, né, no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, que estabelece o seguinte, que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Então, assim,
A primeira limitação é o princípio da legalidade. Quando a gente fala de legalidade, a gente está falando aqui em lei. Então, para que eu possa cobrar um tributo para os cidadãos, para as pessoas ou para uma empresa específica, tem que existir uma lei que obrigue a cobrança daquele tributo. Você não pode, o Estado não pode lhe obrigar de boca, né? E para que se aprove uma lei, vocês já viram lá na primeira lá nas primeiras aulas dessa disciplina, né? Vocês já viram lá quando a gente estava estudando lá em Introdução ao Direito, que para aprovar uma lei tem todo um passo, né? No caso, quando se fala de lei tributária, é emenda à Constituição, tem que ter no mínimo 2/3 do Congresso. Não é assim para aprovar uma lei. Não se aprova uma lei tributária de um dia para a noite, né? Você tem que comprar muitos deputados. Brincadeira, gente, né? Mas você tem que suar, né? Tá aí Bolsonaro que não nega, né? Teve que dar um dinheirinho aí, né, para poder aprovar. Não é assim, né? Tem toda uma dificuldade para você aprovar uma lei. Então, assim, esse princípio, ele vem justamente para limitar, né, a atuação do poder tributante, né, em prol da justiça e segurança jurídica dos contribuintes. Então, assim, para você mudar uma lei tributária, é difícil, mas eles conseguem, né? O princípio da legalidade, tributária, nada mais é do que uma reverberação do princípio encontrado, né, no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que eu já até expliquei esse artigo para vocês não esqueçam. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. Você não é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer nada se não tiver uma lei que lhe obrigue a isso, né? Esse é o princípio da legalidade. Então, se não existir uma lei, você não é obrigado a fazer. Só que como toda coisa que é boa, né? Como toda lei, né? Como toda regra tem uma exceção, né? Assim, toda regra não tem exceção. Então, todos os princípios, né? Os próprios... você vê uma coisa linda, né? Você vê, tem que ter a lei, né? Vocês vão ver que todas essas limitações, entre aspas, ao poder tributar, elas foram alteradas depois e foram colocadas exceções, né? Então, toda regra tem uma exceção. E todo princípio desse vai ter uma exceção. Quais são as exceções ao princípio da legalidade? Então, o poder executivo, ele tem a liberdade, né, de alterar alíquotas. Eu vou explicar para vocês o que é alíquota logo. Não vai ler alicota, não, pelo amor de Deus. Porque às vezes eu pedi os alunos para ler, eles liam alicotas. Chega a dar uma dor lá no íntimo, quando eu vejo uma pessoa lendo alicota. Alíquota, tem aqui o acento, né? Não vai ler alicota, pelo amor de Deus, alíquota. Então, vou explicar para vocês logo o que é alíquota, porque vocês podem, né, já ficar mais na frente para vocês já entenderem o texto. A alíquota nada mais é do que a porcentagem, né? O valor que é cobrado daquele tributo. Então, por exemplo, imposto de renda, né? Hoje em dia, para quem tem a base de cálculo e a alíquota. Então, por exemplo, para quem ganha, eu vou chutar aqui a base de cálculo porque eu não estou lembrado. O salário, o imposto de renda, não, o tributo mais simples, que é o do INSS, por exemplo, hoje em dia, quem ganha um salário mínimo, que é 1.100, né? Quem ganha 1.100 paga só, se eu não me engano, acho que é 8%. 8% de INSS no salário. Já vem descontado. Para quem ganha, se eu não me engano, de 2... Deixa eu pesquisar isso daqui para eu dar esses valores bem certinho para vocês, porque senão vai ficar aqui uma coisa, eu dizendo uma coisa não sendo, né?
alíquotas, deixa eu pesquisar aqui, bem rapidinho, alíquotas em INSS, colocando aqui no Google. Ó, já estava dizendo errado, viu, para vocês? Ó, é o seguinte, até 1.100, ó, se a pessoa ganhar até 1.100, ela vai pagar 7,5% de INSS. Se ela ganhar... esse som aí. Se ela ganhar de 1.100 até 2.203,48, ela vai pagar 9%. Se ganhar de 2.203,49 até 3.305,22, vai pagar 12%. E se ganhar de 3.305,23 até 6.433,57, já paga 14%. Aí eu não vou colocar as outras, porque tem mais. Ó, esses valores aqui, ó, que é esses 1.100, de 1.100 até 2.000, isso aqui é o que a gente chama de base de cálculo. Base de cálculo. Então, se você ganha só um salário mínimo, ganhar até 1.100, você só vai pagar 7% desse valor. Então, é só você calcular, né? Bem fácil de calcular isso daqui, né? Só você pegar, por exemplo, você pega 1.100 vezes 7,5, né? Que vai dar 0,075, né? Então, vai dar aqui? Vai dar 82,50, né? De tributo. De INSS, que você vai pagar por mês. Então, se você ganha de 1.100, acima de 1.100, até 2.200, você vai pagar 9%. De 2.203,49 a 3.005,22, vai pagar 12%. Então, esses valores aqui, de tanto a tanto, é o que a gente chama de base de cálculo. E essas porcentagens aqui é o que a gente chama de alíquota do tributo. Tá certo? Então, base de cálculo é uma coisa, os valores, né, que é considerado, né, de base para você calcular a alíquota, né, do tributo devido. Então, quando eu calculo, por exemplo, 1.100 vezes 7,5%, vai dar 82,50 de INSS, né, que é uma contribuição, né, uma espécie de tributo que é cobrado, né, para a questão da aposentadoria. O poder, nesse caso o poder executivo tem liberdade de alterar as alíquotas, ou seja, ele tem essa liberdade de alterar essas porcentagens, dos impostos sobre exportação, então ele só pode alterar nos impostos de exportação, importação, produtos industrializados, que é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e sobre as operações financeiras através de decreto, que é o chamado IOF. Então, ele pode, são as 4 exceções ao princípio da legalidade. Quais são? O Imposto sobre Exportação, o IE, Imposto sobre Importação, o II, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. São esses 4 tributos que são exceções ao princípio da legalidade. Sobre todos os outros, não se pode alterar a alíquota. Então, por exemplo, INSS. Se o presidente quisesse alterar no mesmo ano, ele não poderia alterar. Ele poderia até alterar, mas ele só poderia cobrar a nova alíquota no ano seguinte. Né? Vamos dizer que o presidente quisesse aumentar a alíquota de 7,5% para 9% de quem ganha um salário mínimo. Se ele quisesse cobrar esse ano ele já não poderia, ele só vai poder cobrar no ano que vem. Então, é uma limitação. Ele só pode alterar as alíquotas desses 4 impostos aqui. Quais são? Imposto sobre exportação, importação, o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, e o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF.
Então, por exemplo, você quer investir, né? Você vai investir no CDB, por exemplo. Eu vou explicar isso depois na disciplina de matemática financeira, né? O investimento em um CDB. Se você retirar esse investimento com menos de um mês, você, além de imposto de renda, que é um outro imposto que a gente vai estudar, você vai pagar o famosinho IOF. Se eu não me engano, é 0,5% de IOF que você paga. Né? E se o governo quiser aumentar depois a alíquota desse tributo, né? Vocês estão entendendo, né, minha gente? Então, é muita informação para a cabeça de vocês. Vocês estão entendendo, né, por enquanto? Qualquer termo que vocês não... que eu esteja falando demais, vocês dizem. Ou então, Pedro, eu não entendi isso. Repita, que eu repito. Tá bom? Vocês estão entendendo, né? É só uma curiosidade. Dá para colocar uma taxa de tributo através de decreto-lei? Não. Decreto não. É lei, tem que ter lei. A única... Só para esses impostos aqui, ó. Para esses impostos, o Poder Executivo, no caso federal, né? Que é esses tributos aqui, ó. IE, IR, IPI, IOF, são impostos da União. Então, só a União que pode cobrar esses impostos. Nesse caso, desses impostos aqui, se pode fazer, alterar a alíquota através de decreto. São os únicos impostos que se pode isso. Os outros têm que ter uma lei específica, e é lei complementar. Tem que ter 2/3 do Congresso para poder aprovar. Só esses daqui, ó. O imposto de exportação, importação, o IPI e IOF, que você pode mudar através de decreto-lei. No caso, quem faz isso é só o presidente da República, tá certo? Só ele que tem essa capacidade. Para esses tributos aqui, por esses 4. Para os outros, não. Então, nem INSS, nem imposto de renda, nenhum desses. Só esses 4 aqui, que ele pode alterar através de decreto. Os outros tem que ser através de lei complementar. Para aprovar uma lei complementar, tem que ter, no mínimo, 2/3 do Congresso. Então, assim, tem que comprar um bocado de deputados para poder aprovar. Eu digo assim, né, como se fosse uma coisa, né, eu digo assim, devia nem estar dizendo isso, né, mas enfim, né, o Congresso brasileiro é todo vendido, né. É triste dizer isso, mas vamos lá. Princípio da legalidade. É importante frisar que em relação à criação de tributos, não existem exceções, né? Criação de tributos, não existem exceções. Ou seja, todos os tributos devem ser criados por lei. Aqui, ó, essas exceções é só para aumentar a alíquota. Aliás, alterar a alíquota, seja para mais ou para menos. Ó, essa exceção aqui do princípio da legalidade é só para alteração de alíquota, seja para aumentar ou para diminuir, para esses 4 tributos aqui, ó. Imposto de exportação, importação, imposto sobre produtos industrializados, o IPI e o IOF, imposto sobre operações financeiras. Só para alterar a alíquota. Agora, para criar tributo, vamos dizer, ó, o governo está querendo criar um novo tributo com a reforma tributária, que é o IFA, ou é IPA, assim, o IVA. Ele está querendo criar esse novo imposto, o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Ele quer pegar 3 tributos e juntar num só. No caso, se ele quiser criar esse novo tributo, ele vai ter que fazer uma lei. Não existem exceções à criação de tributos. Tem que existir uma lei para a criação de um tributo. E tem que ser lei complementar. Lei complementar tem que ter 2/3 do Congresso para aprovar. Não é assim, não é facinho assim, não. Não é como uma lei ordinária, por exemplo, que tem que ter só maioria simples do Congresso. Lei de criação de tributo é lei complementar. Tem que ter, no mínimo, 2/3 do Congresso para poder aprovar. Então, todos os tributos têm que ter criação por lei. Não existe exceção a esse princípio. Você pode até aumentar a alíquota naqueles 4 tributos.
só por decreto. Só para alteração de tributos. Agora, por exemplo, quer aumentar, modificar a base de cálculo. Aí já não vai poder modificar a base de cálculo. Você vai ter que fazer uma lei para alterar aquela base de cálculo. Aí vamos para outro princípio, que é o que eu falei, né? Que é o princípio da anterioridade. Esse daqui é um dos principais, tá certo? Legalidade e anterioridade no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, é exatamente o princípio da anterioridade. Você não pode cobrar tributos no mesmo ano, ou seja, no mesmo exercício financeiro, ou seja, no mesmo ano em que você ou criou o tributo ou você aumentou ele, né? Só que, como toda boa regra, tem suas exceções, né? Então, a gente vai já ver as exceções ao princípio da anterioridade. É uma boa, né? Uma boa limitação, né? Vamos dizer que você queira criar um tributo só para enfrentar, por exemplo, o coronavírus, né? Teve alguns tributos que foram aumentados, né? Justamente porque são exceções dessa regra. Mas nem todos os tributos podem ser aumentados no mesmo ano em que são cobrados, né? No mesmo ano em que são aumentados. Esse princípio ele vem justamente trazer segurança jurídica na relação tributária. O Estado ele vê-se obrigado a aguardar o início do próximo exercício financeiro, ou seja, do próximo ano, para iniciar a cobrança do tributo criado ou aumentado. Se um tributo, por exemplo, tiver sua alíquota aumentada no mês de outubro de 2019, poderá ser cobrado a partir, né, da alíquota a partir de janeiro de 2020. Esse daqui é a anterioridade anual, né? Então, se ele foi aumentado mesmo em outubro, né, não é que ele vai ter que esperar até outubro de 2020 para ser cobrado, não. No exercício, né, veja que a lei só está falando de exercício. Pode ser cobrado no mesmo exercício. Não é que, por exemplo, o tributo foi aumentado em outubro. Quer dizer que ele só vai poder ser cobrado em outubro do ano que vem? Não. Ele já vai ser, se ele for, por exemplo, aprovado em outubro, ele já vai poder ser cobrado a partir de janeiro. Só que existe a anterioridade nonagesimal. Tá aqui, ó. Eu já expliquei isso daqui. Existem dois tipos de anterioridade. Nós temos, é bom até vocês anotar isso, a anterioridade anual e a nonagesimal. Eu nem sei se escreve assim. Cadê? Nonagesimal. Eu acho que é, não sei se é com 2 S, vocês pesquisam aí. Que é de 90 dias. A do ano, essa daqui, você não pode cobrar no mesmo ano. E você tem que respeitar 90 dias. Então, por exemplo, essa daqui que foi cobrado em outubro, né? Ela só pode ser cobrada em janeiro. Mas, por exemplo, se ela tiver sido, vamos dizer que o tributo ele foi aumentado em dezembro. Então, dezembro, vamos dizer que ter sido criado o tributo em dezembro de 2019. Como ele aqui foi em outubro para janeiro já vai dar os 90 dias. Mas em dezembro, por exemplo, dezembro não deu os 90 dias. Então, ó, vai ter que esperar dezembro, janeiro, fevereiro, né? Fevereiro para poder cobrar. Ó. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Só vai poder cobrar em março. Então, tem que respeitar as duas. Tem que respeitar a anual e a nonagesimal. Nesse caso aqui, ó, de outubro, ele pode, porque outubro, ó, de outubro, ó, outubro, né? Outubro, novembro, né? Novembro, já vai dar os 90 dias, ó. Outubro para novembro foi um mês, novembro para dezembro foi 2 meses, dezembro para janeiro deu os 3 meses, né? Os 90 dias. Então, de outubro para janeiro, pode cobrar, porque deu os 90 dias. De setembro para janeiro também vai dar, mas de novembro já não vai dar. Novembro ele só vai poder cobrar, ó, novembro, se o tributo for instituído em novembro do ano passado, ele só vai poder ser cobrado, ó, em fevereiro. Então tem que respeitar as duas. Tem que respeitar a anual. Então, por exemplo, foi instituído em fevereiro daquele ano, só vai poder ser cobrado em janeiro do ano que vem, né?
Se ele foi criado em fevereiro ou em setembro, por exemplo. Foi criado em setembro, só vai poder ser cobrado em janeiro. Tem que respeitar os dois prazos. Os dois, exatamente, Jéssica. Tem que respeitar os dois prazos ao mesmo tempo. A anual e a nonagesimal, né? Tem que respeitar. A do ano não pode ser cobrado no mesmo ano, né? Não pode ser cobrado no mesmo ano e nem pode ser cobrado 90 dias antes, que é o nonagesimal. Entendida aí essa diferença da anterioridade anual para a nonagesimal? Entenderam aí? Se não entendeu, diga que eu explico novamente. Então, vamos aqui às exceções, né? Quais são as exceções a esse princípio, né? Como toda boa regra, tem suas exceções. Quais são as exceções? Imposto sobre importação, que é o II, Imposto sobre Importação. Imposto sobre Exportação, que é o IE. Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI. Operações Financeiras, o IOF. Extraordinário de Guerra, né? O IEG. E os empréstimos compulsórios, decorrentes de calamidade pública ou guerra externa. Interessante isso, a gente vai ver, os empréstimos compulsórios, eles são uma espécie tributária. E eles, por exemplo, se o Bolsonaro quisesse ter criado um empréstimo compulsório para a questão do coronavírus, ele poderia ter criado, porque está previsto. Nós estamos vivendo um estado de calamidade pública. Se o Estado não estiver conseguindo pagar suas contas e estiver precisando criar um tributo para resolver essa situação, ele pode. Nesse caso, não é imposto, é um tributo chamado empréstimo compulsório. E aí a gente vai estudar depois, né? Como o nome diz empréstimo, né? Quando você pede algo emprestado a alguém, subtende-se de que aquele alguém devolva, né? Por isso, quando você pede dinheiro emprestado a um banco, você tem que pagar depois aquele empréstimo, né? Da mesma forma, o empréstimo compulsório também funciona. É um valor que você vai ter que emprestar ao governo, né? Só que é um empréstimo que você não tem escolha de não pagar, né? Compulsório, você não tem escolha, né? Você vai ter que emprestar aquele valor para o governo. Nesse caso, se fosse empregado esse tributo, no caso do empréstimo compulsório, ia ter as regras, obviamente, de criação daquele tributo, e geralmente os empréstimos compulsórios nunca foi criado, tá certo? No Brasil nunca foi criado nenhum empréstimo compulsório, mas se fosse criado, acredito eu, né? Acredito eu que seria para as pessoas mais ricas, né? Que aquelas pessoas que têm condições de pagar esse empréstimo compulsório, né? Acredito eu, né? Mas quem sabe, né? Não só as exceções são essas. Veja que, ó, são os 4 do princípio da legalidade, IE, IPI, IOF, e mais o imposto extraordinário de guerra e os empréstimos compulsórios. Então, no caso, esses tributos, eles podem ser cobrados no mesmo exercício em que foram instituídos ou aumentados. Então, só esses 6. A exceção é só para esses 6. Aí, esse aqui é o nonagesimal, né? O nonagesimal. Acho que é 2 S. A emenda, né? A emenda constitucional número 42 introduziu no artigo 150, a linha C, a linha C, né, que exige que se respeite um período de 90 dias entre a data que criou ou aumentou o tributo e sua efetiva cobrança. Então, ó, além da anual, tem que se respeitar a nonagesimal. Isso daqui ele vai ser mais para aqueles tributos que são aprovados já no finalzinho do ano, né? Por exemplo, em novembro ou em dezembro. Ele só vai ser cobrado. Se for em novembro, só vai poder ser cobrado em fevereiro. Se foi criado em dezembro, só vai poder ser cobrado em março. Então, 90 dias, né, para que se possa cobrar. Exceções dessa regra são os empréstimos compulsórios, né, para os casos de calamidade, eu já falei, né, casos de calamidade pública ou guerra externa, imposto de importação, operações,
E entra também a questão de base de cálculo, tá certo? Para IPVA e IPTU. Base de cálculo. Aqui no caso só a base de cálculo. Acrescenta-se as bases de cálculo. Base de cálculo. IPTU e IPVA. IPTU e IPVA. Então, são também exceções a esse princípio. Vamos para a regra da irretroatividade. Esse princípio da irretroatividade, ele está previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição. Diz o seguinte: não se pode cobrar tributo relativo a situações ocorridas antes do início da vigência da lei que tenhas definido, né? Ou seja, a lei sempre se aplicará a fatos geradores ocorridos após o início de sua vigência. Então, por exemplo, pense o seguinte, eu vou já explicar para vocês o que é hipótese de incidência e o que é fato gerador, porque se vocês só vão entender o princípio da retroatividade, como eu explicar para vocês o que é hipótese de incidência e fato gerador. Vou escrever aqui, hipótese de incidência, fato gerador. A hipótese de incidência nada mais é do que a lei do tributo. É bom até vocês copiarem isso aqui, anotar. Lei do tributo. A hipótese de incidência nada mais é do que a previsão legal da cobrança daquele tributo. Então, por exemplo, a hipótese de incidência do IPVA, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, de IPVA, porque a maioria dos países vocês deve pagar todo ano. A hipótese de incidência do IPVA é possuir veículo automotor. Então, no momento em que você compra um veículo automotor, seja um carro ou uma moto, você cumpre o requisito da hipótese de incidência, ou seja, você cumpre o fato gerador da hipótese de incidência daquele tributo. Então, quando você compra uma moto, você conclui o que estava previsto na hipótese de incidência. A hipótese de incidência era o quê? Possuir veículo automotor. Então, quando você possui, quando você compra, você gerou o fato gerador daquele tributo. Quando, na medida que você compra aquela moto, aquele carro, você gerou o fato gerador daquele tributo. Então, a partir daquele momento, você já vai ser cobrado de IPVA. Então, à medida que se você não tivesse carro nem moto no seu nome, você não tivesse comprado, você não ia pagar IPVA, porque você não concluiu a hipótese de incidência. Se você não tem carro nem moto, você não vai pagar aquele tributo, porque não gerou o fato gerador. Você estava só na hipótese, né? Você não concluiu a hipótese de incidência, não gerou o fato gerador daquele tributo. Então, se você não tem nenhum carro e nenhuma moto, você não vai se preocupar em pagar IPVA, porque você não possui veículo automotor. Mas no momento que você compra, vai ser cobrado. Então, por que eu estou explicando isso por princípio da retroatividade? Você não pode cobrar IPVA se a pessoa, por exemplo, comprou a moto em 2020, você não vai poder cobrar IPVA de 2019 e 2018, porque ela não tinha moto antes daquele ano. Você só vai poder cobrar em anos seguintes, em fatos geradores seguintes ao início daquela vigência daquele tributo. Entendeu aí? Entenderam aí? O que é hipótese de incidência, fato gerador e o princípio da irretroatividade? Hein? Sim, não? Vocês entenderam? Sim, né? Então, a regra geral é a irretroatividade da lei, sendo exceção ocorrida as leis retroativas, tais como as leis interpretativas, a lei penal mais benigna. Então, a lei ela é irretroativa, no caso de tributo, né? As leis interpretativas, né? No caso aí para outras legislações, né? As interpolativas aqui não entram no nosso caso, mas no caso da lei tributária é irretroativa.
Você não pode cobrar tributos e fatos geradores anteriores a datas, né, daquele fato gerador que ocorreu. Então, os fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado o tributo não acarretam tributações, né? O que eu falei para vocês. Comprei a moto em 2020. Hoje já são 2021, né? Então, eu só devo, se eu não paguei IPVA ano passado, eu vou ter que pagar o IPVA de 2020 e 2021. Eu não preciso pagar IPVA de anos anteriores, de 2019, 2018, porque eu não tinha comprado a moto nesse ano, eu só comprei em 2020, então eu só vou pagar IPVA de 2020 para frente. Enquanto eu tiver a moto, possuir, né? Qual é a hipótese de incidência do tributo? Possuir veículo automotor. Então, enquanto você possuir veículo automotor, você vai pagar IPVA. É lógico que é um tributo regressivo, então cada ano você vai pagar um valor menor, um valor menor, porque a lei de IPVA diz o seguinte, que você vai pagar em cima do valor venal do veículo. O que é o valor venal do veículo? É o valor que é considerado com a depreciação do veículo. Então, todo ano o veículo ele sofre depreciação, ele sofre uma diminuição do seu valor. Então, por isso que a alíquota do IPVA é calculada com base no valor venal. A gente vai ver que os impostos, eles podem ser da União, dos estados e municípios. No caso do IPVA, ele é um tributo, é um imposto estadual. Então, cada estado vai ter uma lei para o IPVA daquele estado e cada estado vai poder cobrar uma alíquota diferente. Hoje, no estado de Ceará, é 4% sobre o valor venal do veículo. A alíquota do IPVA no estado do Ceará. Eu não sei se aumentou, mas até o ano passado era 4%. 4%, né, do valor venal do veículo. Então, a nova lei ela não se aplica a fatos geradores já consumados. Princípio da retroatividade. O Código Tributário Nacional, que é também conhecido como CTN, ele permite a retroatividade no seu artigo 7. Aqui são as exceções, né? Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa ou tratando-se de ato não devidamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração, quando lhe combine, né, penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época do fato gerador ou a sua prática do ato. Segundo a lição de Eduardo de Moraes Sabag, né, outro autor, né, muito bom de direito tributário, trata-se da retroação benéfica para multas tributárias, né? Aí aqui não, eu não vou explicar a questão da multa, não. Eu vou deixar isso para a próxima aula. Ou então, quando eu estiver explicando a definição de tributo, aí eu pergunto para vocês qual a diferença entre multa e tributo. Perguntar a vocês se é a mesma coisa ou qual a diferença. Mas não vou pesquisar na internet, não. É vedada a incidência de tributos sobre fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei. Vamos para o princípio da igualdade ou isonomia tributária. O princípio da igualdade ou isonomia tributária está previsto no artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte: a igualdade jurídica dos cidadãos é proclamada no artigo 5º, inciso 1º da Constituição, que afirma o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Pelo menos é o que está previsto em lei, né? Que diz que todas as pessoas são iguais perante a lei. Só que como a gente viu, né? Vocês já leram o livro A Revolução dos Bichos? Alguém já leu esse livro? De George Orwell. Quando eu vejo assim, eu só me lembro desse livro. Alguém já leu? Tem uma frase do George Orwell, né? Que já no final do livro, já diz assim: que todos, né, uma das leis, né, que os porcos, eles, para quem, né, já leu o livro vai entender a história, mas tem os porcos, eles eram da fazenda, aí eles vão fazer tipo uma revolução, né,
eles se cansam de ser explorados pelo fazendeiro, né? Aí eles fazem uma revolução, né? Para deixar de ser explorados. Aí acaba que quem comanda a revolução são os porcos, né? Comanda a revolução com todos os animais lá da fazenda. Aí uma das leis que eles criaram para a revolução era exatamente essa, que todos os animais eram iguais, né? Não tinha distinção entre os animais, todos os animais eram iguais. Só que já no final, os porcos meio que subverteram, né, todos os mandamentos, e eles que passaram a dominar todos os animais, né? E aí, no final, eles mudaram essa lei e disseram assim, todos os animais são iguais, só que existem animais mais iguais do que outros, né? E da mesma forma que eu digo para vocês, né? Todos são iguais perante a lei, né? Só que tem pessoas que são mais iguais do que outras, né? A gente já vai ver isso. As exceções desse princípio da igualdade. Então, todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de qualquer natureza, mas a gente vai ver que existem pessoas que são mais iguais do que outras, né? Ou seja, existe essa distinção. Então, esse princípio da isonomia ou igualdade tributária nada mais é do que uma confirmação de um princípio constitucional básico, a igualdade de todos perante a lei. Esse princípio da igualdade tributária ele proíbe distinções arbitrárias entre contribuintes que se encontram em situações semelhantes. Para contribuintes que estão em situações distintas, é permitido tratamento tributário diferenciado. Então, para situações distintas, você pode aplicar tratamento tributário diferenciado. Exemplo disso, eu expliquei aqui, ó, quando eu estava falando da questão de INSS. Então, por exemplo, para quem ganha INSS, para quem ganha só um salário mínimo, R$ 1.100, ele vai pagar 7,5% de INSS. Para quem ganha, por exemplo, de 3 mil até 6 mil, já vai pagar 14%. Então, veja que é um tratamento diferenciado. Mas, por exemplo, se você só ganha 1.100 e a outra pessoa só ganha 1.100, você só vai pagar 7%, porque vocês estão no mesmo perfil, vocês estão sendo tratados de forma igual, né? Vocês ganham só 1.100, ganham só um salário mínimo, você vai pagar só 7,5%. Então, está sendo tratado igual. Mas, veja que a lei também, veja o interessante, por exemplo, quem ganha acima desse valor aqui, que eu acho que é 6.443, paga outro tributo, que é o imposto de renda, que é o IR, paga 22,% de imposto de renda, né? Quem ganha de 2 mil, essa faixa etária, se eu não me engano, é 17,5% de imposto de renda, e antes disso eu acho que é isento. Então, se você ganha acima de 2 mil e pouco, você já vai pagar 17% de imposto de renda. E quem ganha de 6 mil até 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? O Faustão, né? Quando eu lembro disso, eu me dá raiva tão grande, como, por exemplo, o Faustão, que ganha hoje uns 5 milhões, né, por mês. Né? Uma pessoa que ganha 5 milhões, ele paga a mesma coisa que uma pessoa que ganha R$ 6.400 por mês. Vocês acham isso justo, né? Justo não é, né? Mas a gente vê que a lei tem pessoas que são mais iguais do que outras, né? Quem é rico, quem ganha R$100 mil por mês, 50 mil, né? Dos 20 mil, 10 mil reais por mês, paga a mesma coisa de quem ganha 6 mil, né? Por isso que eu digo que existem pessoas que são mais iguais do que outras, né? Tem pessoas que são mais privilegiadas do que outras, né? As pessoas ricas, né? As pessoas ricas no Brasil, elas não pagam tributos. Pagam tributo, né? Mas não pagam o tanto como as pessoas pobres pagam. Gente, eu sou revoltado dessa disciplina porque eu sou especialista em gestão tributária. Eu estudei 2 anos, quase 2 anos e poucos meses, acho que foi 2 anos e 3 meses, só sobre isso, só sobre tributos. Então, eu tenho um certo conhecimento, eu sou especialista
nessa parte tributária. Então, assim, quando eu vejo essas coisas, eu meio que fico meio revoltado. Por isso que vocês não liguem quando eu falar mal do governo e mal dessas coisas, porque dá revolta mesmo. Então, Hugo de Brito Machado vai dizer o seguinte: não fere o princípio da igualdade, antes o realize com absoluta adequação o imposto progressivo, que é exatamente o que a gente falou, né? O INSS, ele é um tipo de imposto progressivo. O IR, o imposto de renda também é um imposto progressivo, que é aquele que quem ganha mais, paga mais, né? Realmente, aquele que tem maior capacidade contributiva, que é outro princípio que a gente já vai falar, capacidade contributiva, deve pagar imposto maior, pois só assim estará sendo, né, igualmente tributado, né? Pelo menos é o que está previsto, né, na lei, o que seria, né? A igualdade consiste, no caso, né, na proporcionalidade da incidência, a capacidade contributiva, né, em função da utilidade marginal da riqueza, né? A gente vê isso é tão bonito, né? Mas na realidade a gente vê que é outra, completamente diferente, né? O que a gente vê que os ricos pagam bem pouco tributos, né? A classe média é enforcada, né, nos tributos, né? Quem paga mais tributo é quem? São os pobres e a classe média. Os ricos pagam muito pouco tributo. Então, quem ganha, por exemplo, 6 mil, paga a mesma coisa de quem ganha 10 mil, 30 mil, 100 mil por mês, né? Só o que tem ricões, né? Interessante, por exemplo, existe lá nos Estados Unidos, quem possui avião, quem possui navio, jet ski, barco, né? Todos esses veículos, né? Avião, jet ski, barco, são veículos automotores. Por quê? Porque eles funcionam com motor. Então, lá, o IPVA lá dos Estados Unidos, quem possui embarcações, eles pagam IPVA, né? Aviões, navios, tudo paga IPVA. Por quê? Porque não é um veículo automotor. Mas no Brasil, não. No Brasil, isso é considerado veículo automotor carro e moto. Mas por que será que não é cobrado? Quem que possui avião e navio? Será que são os pobres, né? Será que pobre consegue comprar um avião, um navio, né? Um jet ski para pagar IPVA? Que eu tenho certeza que se pobre possuísse, era cobrado. Outro princípio bastante importante, vedação ao confisco. Só se for de papel mesmo, né, Gustavo? Princípio de vedação ao confisco. O princípio da vedação ao confisco está previsto no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a cobrança de tributos deve se pautar dentro do critério da razoabilidade, não podendo ser excessiva e antieconômica. O que ele está dizendo nesse princípio? Você não pode cobrar, pelo menos é o que está escrito na lei, né? Que você não pode cobrar tributos de forma excessiva, que vá limitar a capacidade econômica de uma pessoa, né? Pelo menos é o que está na lei, né? O que está na lei. Mas o que a gente vê é que as pessoas mais pobres, elas acabam pagando mais tributos e ficando com menos dinheiro para o consumo, para comprar bens de subsistência. As pessoas, por exemplo, quem ganha um salário mínimo, hoje em dia, só dá para quê? Mal dá para comer e se vestir. A realidade é essa, né? Porque a maioria dos tributos, você vai no supermercado, para quem ganha R$ 1.100, você vai gastar no mínimo uns R$ 400 de feira por mês. 400, R$ 500 de feira por mês, né? Para uma família de 3, 4 pessoas. Vai se vestir. Quem é que vai comprar roupa, né? Compra de roupa uma vez por ano. Tributo enorme, né? Vários tributos. Vai se locomover, gasolina também. Enfim, né? O STF, né, o Sistema Tribunal Federal, entende que o princípio da vedação ao confisco também se estende às multas, conforme julgamento tal, cujo relator foi o ministro Excelentíssimo Galvão, né, decisão de outubro.
não se aplica, né, ao princípio em relação aos impostos extraordinários fiscais, né, que poderão trazer em seu bojo alíquotas pesadas, regulando a economia. O imposto sobre produtos industrializados também não sofre aplicação do princípio do estudo. Produtos supérfluos também podem ter tributação excessiva. Isso aqui são as exceções à vedação com fisco, tá certo? Que são os impostos extrafiscais, o IPI e produtos supérfluos. Por exemplo, o que é um produto supérfluo? Por exemplo, o cigarro. O cigarro, ele é um produto supérfluo. Cerca de 120% do preço do cigarro é só tributo. Mais do que o valor que ele custa. É só tributo. Por quê? Porque é um produto que faz mal à pessoa que consome. Então, o governo, por exemplo, ele gasta anualmente várias milhares de reais para as pessoas que têm câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de laringe, né? O cigarro, ele pode, né, trazer esse sério de câncer, né? Câncer de boca, câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de faringe, né? Diminuir a capacidade respiratória das pessoas. Então, é uma medida que o Estado tem para gastar menos dinheiro, né, com saúde dessas pessoas, né, que consomem esse bem, né, que só faz mal àquela pessoa. Um avião, por exemplo, pode se cobrar mais, porque é um bem de luxo, né? Uma roupa de pele, né? Casaco de pele, é um produto supérfluo, também pode ter tributação excessiva. Gente, só para terminar a aula, eu queria perguntar para vocês qual é a diferença entre tributo e multa. O que vocês acham? Tem diferença? É a mesma coisa? Qual a diferença entre tributo e multa? E aí, sem pesquisar no Google, qual a diferença entre tributo e multa? Miguel colocou: multa é uma quantia a ser paga por causa de um descumprimento de regra ou lei. É uma forma de coerção, e o tributo é como o senhor disse aí, uma quantia imposta obrigatoriamente para todos. É basicamente isso, né? Você pesquisou isso na internet ou veio de sua cabeça? Da minha cabeça. É exatamente isso. O tributo, ele é imposto a todos, você não tem escolha, né? Não é porque você fez algo de errado que você está pagando tributo, né? Não se tem até a gente vai ver na próxima aula a definição de tributo, que vai ter assim, na próxima aula a gente vai estudar, diz assim, que não se constitua, né? Não se constitui de ato ilícito. Então, ou seja, o tributo não é porque você, por exemplo, fez alguma coisa errada que você vai pagar o tributo. Não, você tem a hipótese de incidência, você concluiu o fato gerador daquela hipótese de incidência, você vai pagar aquele tributo. Mas a multa não. A multa, você descumpriu uma regra, você descumpriu uma lei. Então, por exemplo, você furou o sinal vermelho de trânsito. Você descumpriu uma regra, então por isso você vai pagar uma multa por isso. Passou com alta velocidade em um farol. Farol? Como é o nome daquele negócio? Eu esqueci. Aqueles negócios que vê a velocidade. Fugiu a palavra agora. Radar. Obrigado, Gustavo. Passou com alta velocidade feito radar. Você vai pagar uma multa. Deixou de pagar um tributo, né? Você vai pagar uma multa por você não ter pago aquele tributo, né? Além de você pagar o tributo, você ainda vai pagar a multa por não ter pago ele. Então, assim, o fato em si de você pagar o tributo não é porque você fez você fez algo errado. Mas, no caso, se você não paga aquele tributo, além do tributo, você ainda vai pagar uma penalidade, que é a multa, que é você não ter pago, né? Então, assim, as multas, elas não sofrem juros, tá certo? Não sofrem juros. Então, se você pagar 1 ano ou 2, você vai pagar o mesmo valor, né, daquela multa. Não ocorre correção monetária. Já o tributo, sim. Tá certo? Os tributos, eles incorrem em correção monetária. As multas, não. Então, tem diferença.
Tributo é uma coisa, multa é outra. Multa é cobrada quando você diz respeito a uma lei. Tributo não. Tributo você paga porque você, no momento em que você cumpre o fato gerador daquela lei, você é obrigado a pagar aquele tributo. Se você não incidir o fato gerador daquele tributo, você não é obrigado a pagar.